O ódio do bem, criado pela nossa esquerda tolerante, chega mais uma vez a um patamar de absurdo. A esquerda muitas vezes fala que, mas por que no passado vocês tacaram fogo a um boneco da Dilma? Que eu sou contra isso. Porque vocês, né? É sempre porque vocês. Nunca admite o fato que vocês estão querendo a morte do presidente. Eu já fiz um vídeo essa semana falando sobre o ódio do bem, mas agora eu não tive como me calar ao olhar no meu Twitter o hashtag avião do Bolsonaro. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, quero falar umas poucas palavras sobre um comentário de uma das pessoas que assistiu os nossos vídeos. Este canal eu uso a imprensa. Tudo que eu falo, comento e critico, eu me baseio na matéria a qual eu estou lendo. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o caso da Anitta, e uma pessoa chegou e falou assim, apaga o vídeo e refaça de novo porque você está falando besteira. Eu não apaguei o vídeo e não vou refazer esse vídeo, porque a pessoa não entende o que é você criticar a matéria. Então, você que está assistindo esse vídeo, eu não vou falar o seu nome por questão de respeitar a sua pessoa, eu lhe dou uma dica. Se você discordar ou achar que eu estou falando besteira, pega as matérias desse vídeo, lê ela toda. Aí, se você ainda continua discordando do que eu estou falando, é seu motivo, você tem o seu direito de discordar. As esquerda caviar brasileira, elas lançaram no Twitter, de um tom irônico e, de certa maneira, hipócrita, sobre a situação que aconteceu com o presidente. Gregório Duvier botou no seu Twitter, essa fuselagem ideológica. Tinha que ser o avião comprado pelo Lula. Tudo culpa do PT, óbvio. O que eu estou querendo dizer? O presidente Bolsonaro teve que arremeter, o avião do presidente Bolsonaro teve que arremeter por causa das fumaças. Isso é uma coisa bem mais comum do que vocês imaginam nas cidades que nem São Paulo. Quem faz viagem com uma certa frequência, ainda mais na época do inverno, sabe que quando tem muita neblina, e neblina muito forte, muitos pilotos experientes, eles preferem não pousar imediatamente, porque é muito perigoso, ainda mais, por exemplo, se for no aeroporto de Congonhas. O problema não é o avião, Gregório Duvier. O problema é o que é o equipamentos dos aeroportos, que também foi sucateado nos governos anteriores, como tudo no Brasil foi sucateado, em vez de atualizar as tecnologias conforme os anos foram passando, não, eles sucatearam tudo que podia sucatear. E aí, quando acontece uma situação dessa, e é uma situação de extremo risco, inclusive o piloto, que quando toma uma atitude dessa, é um piloto muito experiente para poder, entendeu, não, para cancelar o pouso imediato e fazer o sobrevoo e tentar uma segunda tentativa. Que foi isso que aconteceu. Vamos para o próximo Twitter aqui que eu achei interessante. Delcio Lima, o advogado presidente do PT de Santa Catarina. Ué, mas não era ele que dizia que as queimadas não existiam? Ô Décio, te falo o seguinte, querido. O
O presidente em nenhum momento falou que não existe as queimadas. Inclusive, se você tem uma memória muito curta, alguns simpatizantes do seu partido foram presos por tacar fogo na Amazonas para jogar culpa no presidente. Era parte de uma ONG que estava querendo arrecadar dinheiro porque a Amazonas estava em chamas. Aí descobriram que foi causado por um criminoso. Como a polícia está investigando ainda sobre essa história do Pantanal. Vamos para o próximo. Isso aqui para mim foi o mais absurdo, que é do partido do Ciro Gomes, o coronel Ciro, escreveu: avião do Bolsonaro arremete em Mato Grosso por causa da fumaça das queimadas. O Pantanal em chamas e o presidente diz que o Brasil está de parabéns pela preservação do meio ambiente. O presidente tem razão também de falar isso. Sabe por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais preserva a nossa natureza comparando com o resto do mundo. Só que o problema é que existe grupos terroristas que tacam fogo e aí esse fogo não é controlado e aí dá o que dá no Pantanal. Não estou falando que o que aconteceu no Pantanal seja isso. Estou falando que a Polícia Federal está investigando sobre isso e existem indícios que esse incêndio foi criminal. Indícios. Olha só o meme que eles colocam. Somos exemplos para o mundo, tá ok, SOS arremeter. Para vocês que não sabem, é uma prática comum dos fazendeiros, antes que a gente lê as matérias, né, consequentes, é uma prática comum dos fazendeiros fazer um incêndio controlado. Meu pai, que é da roça, ele me explicou o que é o incêndio controlado. Para você tacar fogo, por exemplo, numa mata que você está precisando usar, uma parte do terreno da sua fazenda, você pega uma região, você faz um fogo controlado pequeno ao redor da onde você vai querer tacar fogo. E aí, digamos assim, você pega 50 metros quadrados. Ao contorno de 50 metros, você taca fogo numa linha bem pequenininha, de uma maneira para poder, entendeu, controlar o incêndio. Isso é comum dos fazendeiros fazer isso. Não é só grandes fazendeiros, não. Os pequenos fazendeiros fazem isso também. Aí tá. Você tem toda a parte, o contorno da área que você quer tacar fogo, tá? Já apagou e tal, né? Ou seja, está controlado nessa linha, né? Imaginária. Aí o que você faz? A parte dentro desse contorno, você taca fogo lá dentro, com toda a segurança. Por quê? Porque a borda no redor desse contorno, ele não vai passar para as outras partes. Por quê? Porque você já controlou o incêndio. E aí você taca fogo, você pode esquecer do fogo, entendeu? Assim, esquecer entre termos, né? Porque é sempre perigoso mexer com fogo. E aí, dá algumas horas, o fogo se apaga por conta própria. Por quê? Porque não tem mais aonde consumir. A borda que você criou, ela ajuda a apagar o fogo por conta própria. Agora, o que acontece? Existe, como já aconteceu ano passado, existem grupos, eu já até vi vídeos do MST tacando fogo em fazendas de uma maneira criminosa. A qual eu não posso mostrar esse vídeo para vocês porque, infelizmente, o YouTube vai censurar esse nosso canal. Nosso canal é muito pequeno para isso, para poder a gente ter essa censura pesada. Então, aí as pessoas, chega grupos, ou até pessoas que não entendem como é que funciona a roça, de boa intenção. Ah, não, eu tenho uma casa com 1.500 metros quadrados, eu tenho tantos quilos de lixo, eu vou tacar fogo nesse lixo. Só que a pessoa não entende como fazer um incêndio controlado, taca fogo, o fogo espalha e dá merda para todo mundo.
Desculpa pelo termo, mas esse é o melhor termo que eu podia usar. Então, isso é um fogo controlado. Agora, a esquerda brasileira fala, que absurdo, o Brasil não preserva o meio ambiente. 30 anos de governo da esquerda, do partido desse cara aqui. 30 anos. A gente é o país com as leis mais severas do mundo em questão ambiental. Tá? Só para vocês terem uma noção. Mas vamos ver o que a Folha fala. Avião de Bolsonaro arremete com fumaças de queimada em Mato Grosso. Em meio de fumaça das queimadas das regiões do Mato Grosso, o avião do presidente Jair Bolsonaro precisou arremeter antes de pousar em Sinop, no norte do estado, nessa sexta-feira, dia 18. Meu avião arremeteu pela segunda vez na minha vida. A visibilidade não estava boa. Estamos vendo os focos de incêndios pelo Brasil. Isso acontece há anos e não é mentira, é verdade. Fazendeiros de pequeno, médio e grande portes, eles sabem fazer o chamado fogo controlado. Os indígenas brasileiros fazem o fogo controlado. É comum. Fora as regiões de mata nativa, que é de costume tradicional de ter incêndio natural, também acontece. Como eu falei, o Cerrado. O Cerrado é uma região comum de ter incêndio. Se você ver as árvores do Cerrado, nativas especificamente, são tudo árvores grossas e tudo encurvada. Para quê? Para poder se preservar em caso de tiver incêndio. Bolsonaro não mencionou medidas de combater o incêndio cujos focos explodiram na região do Pantanal em outros biomas neste ano. Na cidade de Sinop, que fica próximo do Cerrado, os bombeiros atenderam 32 focos de incêndio em de julho a setembro. No mesmo período do ano passado, foram 16. Interessa aos nossos concorrentes nos atacar, afirmou, citando também que os outros queimaram tudo no país deles. Uma resposta às críticas negativas dos governos internacionais sobre a condução do desmatamento da Amazonas, a qual teve um idiota chamado Macron que queria internacionalizar a Amazonas, que foi um absurdo tão grande que ele teve que se retratar e falar assim, não é bem assim, não estou querendo a internacionalização da Amazonas. Sabe por que houve essa crítica mundial? Porque o Brasil fechou um acordo com a União Europeia. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina e ia exportar para a União Europeia. Qual é o único país que concorre com a carne bovina na União Europeia? França. Só que a carne francesa é extremamente cara. E aí você vai concorrer com a carne brasileira, que é barata? Aí por isso que Macron ficou todo... tô magoado, tô magoado. Pois é. Por quê? Porque o Brasil vai entrar e vai indiretamente quebrar os fazendeiros franceses por causa de excesso de imposto. Vamos para a próxima matéria, gente. Mesmo título, né? Segundo a administradora do aeroporto Sinop, havia fumaça no momento do pouso e o piloto não tinha 100% da visibilidade da pista. A manobra de arremeter ocorre quando o piloto decide subir novamente com o avião quando a aeronave já está em operação de pouso em direção ao solo. A aterrissagem da comitiva que levava ainda os ministros da Defesa, Augusto Heleno, da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o chefe da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, ocorreu normalmente na segunda tentativa, porque existe... Não é nem a questão do avião, ninguém está falando nada do aerolula, como a gente falava antigamente, não. Desde que seja mantido, entendeu?
a manutenção e a tecnologia sendo mantida nos aviões, em caso de uma situação dessa, o piloto ele pode pousar usando somente os equipamentos que ele tem, que vai conectar diretamente com o aeroporto. O problema é que se o aeroporto não tem os radares específicos que mostra onde que é o lugar exato que o avião vai ter que pousar, aí acontece essa situação. Normal. Isso aqui são duas imagens de satélite. Antes e o depois. E aqui era o aeroporto, Sinop, e aqui são os focos de incêndio. Aí mostra a foto do presidente saindo. Esse estado, Mato Grosso, um dos maiores de extensão, a sua vocação é agro. Cada dia, cada mês e ano estamos tendo provar disso. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram na conversinha mole de ficar em casa e a economia a gente vê depois. Isso é para os fracos, afirmou o presidente, que depois ficou no Facebook toda a esquerda. Ah, porque é para os fracos que ficaram em casa. Eu tenho alguns prints de algumas pessoas que eu pretendo futuramente postar no meu Instagram e no meu Twitter de comentários de pessoas idiotas. Entre eles, pessoas que falaram assim, prefiro economia zero, saúde 100. Outro que falou que, entendeu, que não, porque, entendeu, a gente tem que fechar tudo, não sei o quê. Depois a gente vê como é que vai ficar a economia. Pois é. E essas mesmas pessoas são tão hipócritas, que hoje estão falando assim, ah, por que o arroz está R$ 40? Que até agora eu não vi nenhum arroz R$ 40. E olha que eu moro numa das cidades mais cara do Brasil. Ah, por que o não sei o que está tantos cantos, não sei o que. Até agora eu não vi nenhum nada desse valor, não. E olha que, entendeu, eu vejo os preços. Aí, eu te faço a pergunta. Cadê essas pessoas que falam que economia zero, saúde 100? Tem gente que eu conheço que, depois que começou a pesar no bolso, no sentido de não perder o emprego, perdeu proposta de emprego, ficou desesperado, pararam de bater panela. Antes era comum. Quando o presidente falava uma coisa, vinham os grupinhos e começava a bater panela, aí tinha um outro grupo que gosta do presidente e começava a brigar entre janelas de vizinho e vizinho. Por que será? Porque apertou no bolso. Porque na hora ah, não, vamos fechar tudo, fechar tudo, fechar tudo, fechou, né? E aí? Quem que vai pagar essa conta? Você acha que o governador da sua cidade vai pagar essa conta? Não, por quê? Porque já roubou tudo que tinha que roubar. Na hora que viu que a Polícia Federal ia começar a investigar ele, opa, vamos reabrir a economia. Pois é. Vamos para a última matéria aqui. Bolsonaro diz que o avião, né, arremeteu na chegada no Mato Grosso, por causa da visibilidade. Bolsonaro não atribuiu a manobra à fumaça provocada pelas queimadas que alastraram pelo Pantanal brasileiro. Fake news, mentira! Tanto que por isso que eu pego mais de uma matéria, porque aqui na matéria da Globo, pelo que pareça, fala que, entendeu, que não diretamente ele falou que foi por causa da fumaça do fogo, mas falou que a visibilidade estava péssima. Você estava falando que a visibilidade estava péssima? Era por causa de quê? Hein? Mas não, ele não falou, de acordo com o senhor de Andrade, não, ele tinha que ter falado que era por causa do incêndio.
Querido, se ele falou que a visibilidade estava baixíssima, não era porque, entendeu, eles foram para, entendeu, para o Havaí e, entendeu, e descobriram que estava no lugar errado. Se ele falou que estava com a visibilidade baixíssima, é porque realmente tinha alguma coisa que estava atrapalhando. Não era porque estava com uma neblina em São Paulo, não. Que São Paulo é coisa comum. Todo ano tem neblina, neblina forte, a qual muitos pilotos, os mais experientes, que conseguem pousar o avião. Alguns que não são tão experientes vão para o aeroporto internacional, que lá tem mais tecnologia. Ou vai para o Rio de Janeiro, porque não tem como pousar, de tão perigoso que é, não tem como pousar no aeroporto de Congonhas quando tem neblina forte. Você vê como é que é, né? Mas não atribuiu, entendeu, da fumaça provocada. Não, simplesmente falou que a visibilidade, entendeu, estava péssima, que era o quê? Quando o nosso avião foi pousar hoje, ele arremeteu a segunda vez que aconteceu na minha vida. Sempre é algo anormal que está acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Não atribuiu? Como não atribuiu? Ele falou que a visibilidade não está boa. Ah, não, mas de acordo com a norma gramativa portuguesa, se ele ele não falou com as próprias palavras a boca dele que era por causa da fumaça. Tem gente que é idiota. Por isso que eu tenho raiva da imprensa brasileira. Por isso que eu criei esse canal. Porque, entendeu? Assim, gente, tudo que eu estou falando para vocês é sem script. Não tem script, não. É uma reação minha, de verdade, que está acontecendo aqui com vocês que estão assistindo. E isso aqui é uma hipocrisia desse cara. Por isso que eu pego várias matérias. Mas aí, Fábio, mas de acordo com o Centro-Oeste Airport, a empresa que administra o aeroporto João Figueiredo, o procedimento foi necessário por causa da fumaça que paira sobre a região. Uau, gente, vocês precisavam achar alguma coisa para poder falar mal do presidente, né? A companhia alegou, por outro lado, que não há focos de incêndio no entorno e que a fumaça teria origem em local distante. O Sinopes está localizado a cerca de 500 quilômetros do Pantanal, segundo informou o COA. É por isso que eu todo dia tenho gravado um vídeo para vocês. Eu me revolto com vocês. Ah, mas ele não gosta de Bolsonaro não, Oswaldo. Beleza, se você não gosta, é o seu direito. Esse canal aqui, você é bem-vindo, desde que trata todo mundo com respeito. Agora, eu acho uma hipocrisia de vocês, que nem, entendeu, o Gregório Duvier, falar que agora vai jogar o culpa no PT. O Delcio Lima, fala, mas ele não falou que não existia queimado, que em nenhum momento ele falou isso. Isso aqui é mentira. Ou, entendeu, o PDT botar esse post, somos exemplos para o mundo, tá ok. Aí depois eles perdem as eleições, não sabe por que perderam as eleições. Aí fica inventando, entendeu, investigações que, entendeu, que sem fundamentos nenhum, gastando dinheiro dos impostos brasileiros sem ter fundamento nenhum. Você acha que esse CPI da fake news é o quê? É gastar dinheiro à toa. Porque várias vezes já provaram que, entendeu, que não teve nada. Mas, enfim. Eu quero agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, toque sua notificação para que você seja notificado diariamente dos nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo e quer ajudar o nosso canal a crescer, dá o seu joinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo para o máximo possível de pessoas. Pois quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso canal, mais o YouTube vai recomendar para cada vez mais pessoas. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã.